E o cliente que veio pra gente fazer o quê? Me dar o pneu dessa moto aí. Então a gente foi já começar no trabalho. Estava ali retirando a porquinha. Aquela porquinha ali é uma 17. No caso, na maioria dessas motinhas assim, é a chave 19. Mas fazer o quê, né? Talvez foi trocada. Quando a porca rimóia, aí o cliente, o eixo, na maioria das vezes o eixo está bom. Aí o cliente, a maioria dos clientes troca a porquinha. Aí às vezes não acha 19, aí coloca 17, mas tudo certo. O que importa é o cliente andar com segurança. Eu não consegui retirar, não vou mentir. Aí foi meu esposo, ele retirou para mim o pneu. Então eu fui só retirar aí a câmera de ar de dentro do pneu. Para retirar, se precisa retirar a chavinha, a porquinha 12 do pito. Porque tem a porquinha 12, né, pessoal? Que fica segurando do aro pro pneu, não sei. Só sei que vocês viram aí o processo. Estava aí retirando. Gente do céu, pra quem não sabe, retirar pneu assim, no começo a gente rasga bastante câmera de ar. Logo no começo, quando eu tava aprendendo, vou mentir, eu rasguei umas 2 câmeras de ar novas. Mas graças a Deus, com fé, eu aprendi a fazer uma coisa que eu mais gosto, que é trabalhar com motos. E também essa máquina aí que meu esposo fez, ela também ajuda muito no nosso trabalho do dia a dia. Porque a gente não trabalha, no caso, abaixado, a gente trabalha em pé, é mais fácil, facilita muito a nossa vida. Pois é, aí eu já estava retirando a câmara de ar, porque tem um lugar certinho para retirar, para poder ir lá encher e colocar dentro d'água para identificar o furo. Deu um pouquinho de trabalho aí porque o pito estava preso do outro lado. Sempre acontece isso. Sempre não, raridade, mas essas motinhas aí de rodão, aí o pito fica preso lá embaixo. Eu tenho que tirar com toda a paciência para não rasgar a câmara de ar. Porque aqui um remédio de câmara de ar aqui, a gente ainda cobra R$ 10 cada furo. Aí, se a pessoa, um exemplo, se eu vou retirar a câmara de ar e corta, aí eu tenho o direito de remedar um furo de graça pro cliente. Porque aqui é assim. Não sei quanto é que os mecânicos, os borracheiros aí da cidade de vocês cobram, mas aqui a gente ainda cobra R$ 10 pelo remédio. Pois é. Aí fui colocar ele lá dentro da água para identificar o furo. Era um furozinho bem pequenininho, perto de um remédio mesmo. Aí eu tive realmente que remedar. Essa câmara de ar estava cheia de remédio. Mas, querendo ou não, eu tive que remedar. Porque nossas câmeras de ar estavam em falta. Ia sair uma câmera de ar 17 da Pop. E estava em falta. Não é que estava em falta. Estava para chegar. Ainda não tinha chegado a distribuidora que a gente compra. Ainda não tinha mandado pra gente. Então, teve que remedar essa câmera de ar aí mesmo. Mas deu certo, porque era um furinho pequeno, então eu não lixei para ficar bem coisado. Foi devagarzinho o lixamento para não ocorrer de rasgar. Porque tem que fazer tudo certinho, né? Para o cliente voltar. Pois é, estava passando a cola. Pessoal, vocês que estão aprendendo agora, mulherada, vocês que estão aprendendo agora, nunca invente de colocar a cola e o remédio sem lixar, porque não dá certo. Nunca dá certo. Esse remédio aí que eu tô cortando, não pega se não lixar, entendeu? Por isso, aquele processo de lixamento. Se não lixar, não pega, não pega na câmara de ar, entendeu, pessoal? Por isso, o lixamento. Estava secando a câmara de ar para colocar na máquina. Pois é, essa máquina aí esquenta. Aí a gente coloca. Aí ajeita para o remédio ficar tudo certinho. Fecha, aperta. E depois liga na energia. Quando aquela luzinha lá, ó, que vocês viram, tiver ela se apagar, é o horário que a câmera de ar está boa para retirar, entendeu, pessoal?
eu estou explicando porque tem gente que não sabe, né, usar aquelas máquinas. Mas eu sei porque faz quantos anos, mais ou menos? Faz mais ou menos uns 7 a 8 anos que a gente trabalha com isso. Mas eu mesmo, só faz uns 2 anos mais ou menos que eu aprendi. Mas eu aprendi aqui com meu esposo mesmo. Quando a luz lá se apaga, é o tempo certo do cozinhamento da câmara de ar. É o tempo certo de retirar. E, pessoal, eu não mostrei pra vocês eu colocando na moto. Porque eu já falei pra vocês que eu não sei muito colocar nessas motinhas aí. Porque ela tem um monte de porquinha. Aí não foi eu que coloquei. Eu só remedei e enchi o pneu. E eu espero que todos vocês tenham gostado do meu vídeo. Se todos vocês chegou até aqui, vão lá, se inscreve, deixa o like, deixe qualquer comentário. Pelo menos um comentário de onde é que vocês moram, de onde é que vocês estão me assistindo, que eu vou agradecer muito. E se